Alô, eu sou Pedro Melo e dentro do nosso propósito, aqui dentro do Degrau 10, de falarmos a respeito de vida profissional, a respeito de temas profissionais, nós vamos falar sobre gestão, especificamente sobre gestão de processo e mais especificamente sobre BPM, ou seja, gestão de processo de negócio em pequenas e médias organizações. Isso aqui eu estou respondendo a alguns questionamentos que me foram enviados, se cabe ou não cabe, se tem sentido fazer BPM, aplicar BPM ou implementar BPM em pequenas e médias organizações. Então, dentro desse tema, vamos dar uma estudada no seguinte: o que é que diferencia negócio numa grande organização? Ou numa pequena ou numa média? Nada. Negócio é negócio em qualquer organização. O que é que a gente na prática vê, no dia a dia? Quanto menor a organização, ou seja, menos pessoas atuando, essas pessoas têm que ser mais ecléticas, ou seja, elas têm que ser multitarefas. Então, empresa pequena, as pessoas são multitarefa. Ao contrário, se a pessoa está numa grande organização, existe um nível maior de segregação de funções, segregação de atividades, ou seja, a pessoa normalmente é especialista em algum tema e ela não amplia muito o seu leque de atuação. Até aqui, nenhuma efetiva diferença, nenhuma grande diferença que justifique ou que impeça a implementação de BPM numa organização. Quando a gente examina processo de negócio, também acontece algo similar. O conceito de processo é exatamente o mesmo. Não importa que empresa que eu esteja falando, ou que organização eu esteja falando, pequena, média, grande, de que natureza ela seja, de segmento de negócio, Outra coisa importante que a gente precisa levar em conta: tudo que se gera em uma organização é resultado de um processo. Portanto, todas as organizações, absolutamente todas, têm algum processo. Se ela gera produto, se ela gera serviço, não importa se ela é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, lá existe negócio e lá existe processo. Outra dúvida, que é um pouco mais forte, é com relação a entidades ou órgãos ou organizações públicas. Existe negócio numa organização pública? Sim, existe negócio. É um negócio público, é um negócio sem fins lucrativos e que tem, portanto, também processo neste ambiente de negócio. Organizações públicas naturalmente têm negócio e tem também processo. Uma confusãozinha que pode acontecer é porque, mas entidade pública não tem fim lucrativo, Ou na sua razão de ser, não está ali para gerar lucro, mas está ali para atender pessoas, atender cidadãos, que é o seu cliente. Para atender o cliente, necessariamente há processo. Há processo de negócio. Até aqui, então, qual a razão ou qual o impedimento para que se adote BPM em qualquer natureza de organização? BPM cabe em qualquer organização. Partimos do pressuposto seguinte: onde existe processo, é sempre possível a gente trabalhar esse processo para que ele fique melhor, para que ele tenha um desempenho melhor. Com essa convicção, o BPM, ou seja, a gestão do processo, é bem-vinda em qualquer organização. Então, vamos partir desse pressuposto: gestão de processo cabe em qualquer organização que tenha processo. O que significa? Então, todas as organizações. O que pode variar, eventualmente pode variar, dependendo da natureza e porte da organização, é a intensidade com que se trabalha BPM. E a estrutura que se monta para implementar e para manter o BPM. Então a ideia nossa é mostrar aqui para frente alguns casos que marcam alguma diferença,
mas nenhuma diferença que seja um impeditivo para a adoção e implementação de BPM. Comecemos, nós vamos ter sempre aqui na coluna da esquerda a iniciativa ou o personagem do BPM, algum personagem do BPM que está por aqui. Então, como é que eu trato esta iniciativa se for numa pequena e média organização e se for numa grande corporação? Vamos imaginar, tomando como primeiro case, a consultoria. Quando se faz consultoria para a implementação de BPM? A pequena e média contrata a consultoria por um tempo mínimo indispensável, ou seja, vem aqui para dentro da minha organização, me ensine a fazer BPM, eu vou internalizar esse conhecimento e pronto, não há necessidade da consultoria ficar mais tempo aqui. Numa grande corporação, ela contrata consultorias de renome, consultorias referência no mercado, que ficam lá um tempão fazendo esse trabalho, até que todas as pessoas estejam realmente conscientes e estejam praticando no dia a dia a gestão de processo. Aqui, então, isso é só uma questão de intensidade, mas o propósito é o mesmo. A figura, o personagem gestor de processo é alguém com grande conhecimento do processo onde ele é gestor, que gerencia o processo, né? Esta figura, esse personagem gestor de processo, gerencia o processo de ponta a ponta, ou seja, independente do processo passar por uma ou N áreas, ele é o gestor do processo de ponta a ponta. O conceito e prática, né, do gestor de processo vale para qualquer tipo ou porte de organização. Então ele é um conceito genérico que serve para um ou para o outro. O escritório de processo, ou se você quiser traduzir, a área de processos de uma organização. Numa pequena ou média organização, dificilmente você tem o escritório de processo. As atividades do escritório de processo são operadas de forma virtual. Então, se pratica coisas do escritório? Sim, mas sem necessariamente instituir a área, instituir o escritório de processo. Não tem uma estrutura formal. Isto normalmente é conduzido por uma área de qualidade ou por TI. Isso numa pequena e média. Numa grande, normalmente é constituído o escritório de processo. Então ele é estruturado e opera em apoio à iniciativa e também em apoio aos gestores do processo, com estrutura e gestão próprias. Tem diferença? Tem diferença na intensidade. Aqui se pratica as coisas do escritório de processo sem que ele esteja formalmente criado. E aqui se pratica com o escritório formalmente criado. Software de mapeamento de processo. Como é que funciona numa pequena? Normalmente utiliza software livres, que hoje tem uma série deles no mercado e que atendem perfeitamente. Particularmente quando está numa fase inicial, quando está implementando a gestão por processo numa organização, se usa softwares livres. Nas grandes corporações, às vezes eles utilizam também software livre, aliás, muitas vezes hoje em dia, ou eventualmente algum software pago. Normalmente ser pago é porque ele está dentro de uma plataforma tecnológica para gestão de processo, que são chamados BPMS, ou seja, Business Process Management Suite, uma suíte tecnológica para atender BPM. Software de monitoramento, aquele software que cria um painel de controle, né, que auxilia o gestor. Normalmente, uma pequena e média, ela usa software no mercado, como o Excel. O Excel atende perfeitamente. As fontes de informação são alguns sistemas. Pode ser que você faça alguma ligação automática do Excel com esses sistemas, ou pode ser que alguém pesquise informação e manualmente coloque na planilha. Resolve? Resolve. Ele gera um painel, gera gráficos tranquilamente. Numa grande corporação, normalmente ela coloca um software especialista para painel de controle. Este software normalmente captura dados e estrutura as informações automaticamente, montando assim o painel de indicadores. É mais sofisticado? Sim. Mas atende? Atende, e esse aqui também, na pequena e média, atende? Também atende. Software de automação de processo.
Então, esses são softwares que também são chamados de workflow, ou seja, os softwares que ajudam a fazer a gestão da execução do processo. Numa pequena e média, raros são os processos que recebem essa sofisticação, que justificam esta sofisticação. O que acontece? Usam-se software do mercado que requerem pouco desenvolvimento, com pouca sofisticação na execução e gestão do processo. E aqui, na grande automação, é algo estratégico. Aí muda um pouco. Então, eles usam softwares, vamos dizer, tipo ERP ou da família de um ERP, abrangendo o máximo de processos com tecnologias fortíssimas, né, específicas para automação. E estas tecnologias, estes softwares, realmente produzem um efeito transformador no negócio. Aqui, eu diria até que tem um software, né? Tem softwares aqui brasileiros que fazem isso bastante bem. Então, são softwares menos caros, menos sofisticados, e que, para aqueles poucos processos que justificam a instalação de um software de automação numa pequena ou média, ele atende perfeitamente. É diferente? É diferente na intensidade. O propósito é o mesmo e o resultado é o mesmo. O tema gestão de mudança em gestão de processo, ou seja, a preparação das pessoas nesse ambiente de gestão de processo. Ou seja, quando se implementa a gestão de processos, você tem uma mudança no jeito das pessoas trabalharem, no jeito de gerir. Então precisa preparar a cabeça das pessoas. É disso que nós estamos falando. Numa pequena e média, esse trabalho baseia-se essencialmente em comunicados, e-mails, algumas reuniões, e nessas reuniões as pessoas são atualizadas a respeito do que é a BPM, que nós estamos implantando na nossa organização, como é que cada um deve se envolver, por que é importante, etc. Né? Então, nessas reuniões ou através de e-mails se fazem esses comunicados. Nas grandes corporações são planejados e executados eventos de sensibilização em auditórios bonitos, né? Muita capacitação. Então essa transmissão que se faz em reunião ou e-mails aqui é feita em eventos de capacitação. E aí se envolve sofisticados recursos de mídias, auditórios, salas, etc. Atinge o propósito? Sim. Atinge o propósito? Sim. Até porque é mais simples aqui a gente fazer essa comunicação, porque você tem um universo de pessoas normalmente menor aqui. Técnicas de mapeamento e redesenho de processo. As mesmas técnicas se aplicam aqui ou aqui. Ou seja, qual a melhor forma, qual o melhor mecanismo, meio, né, recurso que a gente tem para mapear processo? É fazer a situação atual, fazer o futuro, né? Que é o desenho e redesenho, ou mapeamento e redesenho. Então, nenhuma diferença vale para um ou para outro. Indicadores de desempenho de processo. Então, aqui nós estamos falando de um conceito, né, de indicador. Ou seja, o indicador é o que indica para o gestor como está a saúde do seu processo. A pequena e média utiliza os mesmos conceitos, tá certo? Como também aqui, a grande utiliza os mesmos conceitos e princípios. O que muda um pouco é a sofisticação que a gente falou. Possivelmente, numa grande organização, ela vai trabalhar isso e vai buscar informações dentro de outros softwares, e aí, esta informação para alimentar o indicador, ela é um pouco mais automática. Mas a gente chega no mesmo resultado. O monitoramento propriamente dito, ou seja, agora estou usando os indicadores para tomada de decisão. Então aqui é o gestor agindo, ele monitorando o desempenho do processo dele. Monitoramento é o mesmo conceito, tanto faz aqui ou aqui. Trata-se de um trabalho, então, de análise do resultado. O indicador indica para o gestor alguma coisa. O gestor que conhece o processo, que conhece a realidade do negócio daquele processo, vai olhar para esse indicador e vai saber que decisão ele precisa tomar. Notação para documentação de processo. Como é que funciona a notação?
é uma simbologia que a gente usa para documentar processos dentro de diagramas. Portanto, tanto faz se eu estou numa pequena, média como numa grande. A notação tem conceituação única. Não muda. Melhoria contínua. O que é isso? É a melhoria que se faz todo dia. Então, gestão por processo preconiza que a gente tem melhoria contínua. Isso existe em qualquer organização. Qualquer organização que precisa evoluir positivamente. Qualquer organização que quer evoluir precisa fazer melhoria contínua. Então, pode ser uma pequena, média, pode ser uma grande. Aqui, quando falamos de qualidade, estamos nos referindo à gestão da qualidade total, que tem uma série de ferramentas, né? Ferramentas do tipo gráfico de Pareto, o PDCA, que é um método de melhoria contínua, né? Nós estamos falando dos 5W e 2Hs, quando você fica série de perguntas, o que, quem, quando, onde, como, por quê, quanto, né? Nós estamos falando do Ishikawa, que é aquela espinha de peixe para a gente descobrir a causa, a raiz do problema. Nós estamos falando da própria melhoria contínua. Tudo isso são ferramentas da qualidade e que uma pequena e média empresa pode usar. Mas às vezes ela usa e nem diz que está fazendo qualidade, não tem uma certificação de qualidade necessariamente. Pode ter ou não, né? Agora, ela usa os conceitos, ela usa as ferramentas da qualidade total, às vezes dizendo que está fazendo qualidade e às vezes nem diz que está fazendo qualidade. Ela usa para promover a melhoria contínua. Numa grande organização, a qualidade, o tema qualidade, está normalmente casado com o processo, sob a mesma responsabilidade organizacional, ou sob dentro da mesma área, estruturada com os critérios e requisitos do sistema de qualidade, ou de algum sistema de qualidade, do tipo ISO. Ou, não necessariamente, pode ser que a empresa não seja certificada em nenhum sistema de qualidade, mas ela usa também todas ou quase todas as ferramentas do contexto da qualidade. Então, estamos falando da mesma coisa, em pequena e média ou na grande corporação. Quando a gente fala dos passos metodológicos para implementação de BPM, ou seja, planejamento do BPM, a documentação da cadeia de valor, a ligação da estratégia e processo através da cadeia de valor, o mapeamento da situação atual do processo, o diagnóstico, o redesenho do processo, isto tanto faz ser para pequena, média ou para grande. Isso aqui a gente precisa fazer. Todos esses passos aqui a gente precisa fazer igualzinho para uma ou para outra. Eu só gostaria de lembrar que uma pequena ou média organização não tem necessariamente menos processo do que uma grande corporação. E nenhuma grande corporação tem necessariamente mais processo do que uma pequena ou uma média. Depende do ramo de negócio da organização. Agora, e a implementação? Então você fez o mapeamento da situação atual, o diagnóstico, descobriu que você pode fazer diferente esse processo. Para isso precisa fazer melhoria, precisa implementar melhoria, implementar mudanças. Em uma pequena organização, numa média organização, isso acontece muito mais fácil. Por quê? Porque tem menos gente envolvida. E as pessoas, quase todas elas, estão muito ligadas com a operação. Então aqui a gente muito facilmente define junto com essas pessoas o que precisa ser mudado e rapidamente essa coisa acontece. Porque você está tratando direto com as pessoas que operam o processo. Elas logo entendem a mudança necessária e elas próprias implementam. Numa grande corporação já é um pouco diferente. Aqui, como tem muita gente com conhecimento específico, né? Não genérico, então aqui a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Então aqui criam-se projetos para fazer essa implementação dessas melhorias. E gestão de projeto tem tecnologia, tem metodologia e tem pessoal especializado, ou seja, os gerentes de projetos, para assegurar que realmente isso vai ser implementado. Então, um pouco mais burocrático aqui, mas chega-se no mesmo resultado.
Um tema super atual hoje em dia, que é o tal do processo digital, ou você vai ouvir também transformação digital. Isso é uma sofisticação hoje em dia, né, que normalmente não se aplica a uma pequena e média organização. Isso é caro, o software é caro, o serviço de implementação disso é muito caro. Então, normalmente, uma pequena e média organização trabalha um pouco mais limitado com isso, ou seja, trabalha com um software de automação e dentro desse software de automação ele faz algumas funções desses processos digitais. E numa grande corporação, isso está uma tendência hoje em dia, se fala muito de transformação digital. Então, elas estão em fase de implementação dessa transformação digital. Por quê? Porque ela tem mais complexidade no seu negócio, tem um volume normalmente muito maior de clientes, tem uma interação muito maior dos clientes através da internet, que exige, então, processos digitais. E, claro, com isso tudo, há um dispêndio muito maior de esforço, maior de dinheiro e conhecimento. Conhecimento que normalmente não está numa organização. Ele precisa ser contratado através de consultoria para viabilizar esses processos digitais. Agora, isto é impedimento para se implantar BPM? Não, é só uma coisa que eu estou mencionando aqui, porque envolve processos. Gestão de riscos e compliance. Numa pequena e média organização, ele é raramente aplicado de forma explícita, de modo formal. Não posso dizer que numa pequena e média organização não se tenha cuidado com riscos, não se tenha cuidado com compliance. Tem sim. Dentro da própria gestão de processos se faz a identificação do risco e se faz a sua prevenção. E também se coloca compliance. Compliance com o quê? Com governança corporativa da organização. Só que não se tem uma estrutura para isso. Isto é, implicitamente acontece no dia a dia da própria gestão de processo. Numa grande corporação, esse tema é altamente aplicado, obedecendo critérios nacionais e às vezes internacionais. Porque se a empresa tem ações ou se ela tem alguma filial num outro país, ela tem que obedecer às leis daquele país. Então pode ser que, para isto, a organização tenha que criar, inclusive, uma área, uma unidade organizacional para cuidar disso. Então aqui é um pouco mais formal, mas, no final das contas, ambas cuidam do risco e ambas cuidam de compliance, ou ambas podem cuidar desse tema, né? TI e desenvolvimento de soluções. Essas duas entidades, né, TI anda muito de mãos dadas com o processo, né? Ou seja, um ajudando o outro. Então, o que acontece numa pequena? É normal que TI tenha dentro do seu quadro de funcionários alguém que entenda de processos, que tenha alguma ligação com o tema processo. Por quê? Para prover, através da documentação de processos, a documentação detalhada de processos, sendo subsídios para ele entender o negócio, pensar e gerar uma solução informatizada. Então, numa pequena e média, isto acontece e bastante. Numa grande, aqui também trabalham de mãos dadas. O que acontece é que, normalmente aqui, esta grande corporação, ela tem, nas áreas de qualidade e áreas de processo, esta informação já, vamos dizer assim, mais pronta, porque o pessoal do escritório de processo está sempre trabalhando, produzindo documentação, atualizando documentação, é natural, é o dia a dia deles. Então, o final das contas é o mesmo. Fornece informação, subsídios para se desenvolver soluções. Então, não há grandes diferenças entre ambos. O tema pessoas e processos, ou seja, pessoas têm competências para trabalhar dentro do processo. Aqui, como
a gente trabalha num ambiente mais restrito, menor, ou seja, as pessoas estão muito próximas, muito mais próximas uma da outra, o conhecimento é transferido pela passagem, pela proximidade das pessoas. Então, é um treinamento durante a execução do processo. Do tipo, senta-se ao lado de quem conhece aquele tema, aquele trabalho, e a pessoa aprende fazendo. Numa grande corporação, isso já é um pouco mais difícil, ou seja, numa grande corporação, as pessoas têm conhecimentos específicos, né? Conhecimentos restritos sobre uma determinada atividade. Então, o que acontece numa grande organização? Se organizam treinamentos formais, que se vai para uma sala, se vai para um laboratório de informática e tal, para treinar as pessoas na execução do processo. Então aqui é menos funcional esta passagem de uma pessoa para outra durante a execução do trabalho. Então se fazem mais treinamentos formais. Conclusão, então, por tudo que nós vimos, não vimos nenhuma restrição, nenhuma coisa tão diferente que se faça numa grande que não se faça numa média pequena, que diga, olha, por causa disso, então, não cabe BPM numa pequena e média organização. Não vimos nenhum caso disso. Lembrando, mais uma vez, gestão de processo é uma iniciativa que não tem fim. O rigor com que se conduz o dia a dia da melhoria contínua, ou seja, a vida do gestor de processo, também depende do porte da organização. Também depende da natureza, segmento de negócio. Ou seja, melhoria contínua se faz em qualquer organização. Portanto, melhoria contínua se faz em qualquer processo de qualquer organização. Claro, então, fica, né, que o modelo de gestão orientado por processo, ou seja, a gestão por processo, pode e deve ser implementado em qualquer tipo de organização, qualquer porte de organização, tamanho, dimensão ou natureza, seja público, privado, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não importa. Todas podem ter gestão por processo. Então, com isso, nós estamos encerrando o tema que gerou alguma dúvida, né? Se poderíamos, se é possível, se é viável, implementar BPM em pequenas e médias organizações. Está visto, então, por tudo que a gente pôde pensar aqui, que pode pairar alguma dúvida, que não há absolutamente nenhuma restrição. Se você ficou com dúvida, curiosidade e interesse e quiser escrever para a gente, fique à vontade. Nós temos uma alegria em conversar a respeito. Muito obrigado.